Bom, galera, o professor Renato Faria já está na área aí. O homem do boxe. Aê, ao homem aí, rapaz. Olá, Gil, tudo bem? E aí, Renato, boa noite. Como é que você tá? Boa noite. Dentro da medida do possível, estou bem, Tá bem, né? graças a Cara, Deus. em primeiro lugar, queria agradecer aí a você ter aceito o convite para participar aqui dessa live com a gente. Eu que venho fazendo essa live com atletas, professores, treinadores, público de modo geral, certo? Mas é sempre bom receber os amigos. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aí para fazer parte aí dessa live, né, dessa noite aí, conversar um pouquinho sobre as lutas. Certo. Renato, vamos começar do princípio. Sei que você é um nome bem conhecido aqui no estado, mas não custa nada. Eu queria que você se apresentasse, falasse teu nome, né? E se apresentasse aí para o pessoal. Eu fiz uma pauta e aí a gente vai seguindo a pauta aqui e vamos batendo papo, vamos conversando, vamos ver onde é que nós conseguimos chegar, tá bom? Fique à Beleza. vontade. Meu nome é Renato Farias. Para quem não me conhece, eu trabalho na área do boxe. Alguém me conhece, algumas pessoas me conhecem como Mão de Pedra, né? Não fui eu que me intitulei com esse apelido, me deram aí, não sei nem porquê, mas tô levando o apelido aí numa boa, né? Não é tão feio assim. Sou, eu sou educador físico, sou personal fight, trabalho com lutas, aula personalizada, sou professor de musculação, professor de lutas do projeto Atleta Cidadão, né? Vinculado à prefeitura, através da FETRIES. Sou professor e fundador do projeto esportivo de boxe Palpina, né? Tenho 52 anos, iniciei no boxe em 1980. Para quem não se liga que década era essa, foi a década que o nosso Adilson Maguila apareceu para o mundo, lutando com o pessoal lá da Argentina, Paraguai, Uruguai, melhor peso pesado da história do Brasil. Eu, Renato Faria, cheguei em Fortaleza em 87. Aqui estou, né, até hoje. Existe uma historiazinha quando eu cheguei em Fortaleza, queria Renato, participar. deixa eu Oi. só te interromper um pouquinho. A gente já chega lá, certo? Mas vamos por partes. Eu queria, Certo. eu queria voltar um pouco mais no tempo, tá? Eu queria voltar lá para a tua infância, de onde o Renato Farias é, como foi que o Renato começou a treinar boxe, se começou a treinar quando era garoto, com quantos anos começou a treinar? Fala um pouquinho dessa fase aí. Como eu falei, eu comecei. A primeiro contato que eu tive com o boxe foi mais ou menos aí, né? Década de 80, mais precisamente 81, 82. A primeira vez que eu calcei luva calcei umas luvas, foi no início numa briga de rua à meia-noite, em Coraci, em Belém do Pará. Sei de Eu lá, ia, né? isso, de Coraci, né? Belém do Pará. Na hora que a gente ia brigar, eu e um rapaz lá, disseram, para, vamos colocar as luvas na mão deles. Aí botaram umas luvas na minha mão que era do tamanho da luva do MMA. É do Caraca, rapaz também.
Eu Doideira, bicho. nunca tinha calçado luva na vida. E eu estava nessa época na praia lá, pra, atrás de dinheiro para levar para casa. Estava lavando o carro. E eu comecei a tomar o lugar do pessoal, e o pessoal não gostaram, e botava para correr, eu voltava, e ficava sempre lá. Aí teve uma hora lá que o cara veio para cima de mim, eu disse, para, vamos botar a luva na mão desse rapaz aqui para brigar aqui. Aí botou a mão na minha luva, sei que essa briga durou mais ou menos 20 a 30 minutos, não tinha agarrado, era só luva mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive com luvas na mão, em 82, 83. Massa. Apanhei apanhei pra caramba, mas eu nunca fui de correr, mas nunca fui dizer, sou brigão, vou pra cima, vou bater. Nunca fiz isso em ninguém, nunca tive essa coragem. Esse cara com quem eu briguei, quando terminou, ele veio falar comigo e me disse, cara, a minha casa ali tem uma academia de boxe, fundo de quintal. Vai lá treinar com a gente? O nome desse cara é Dalzígio Ribeiro. Ele se tornou depois o melhor peso galo do Pará, foi para o Mundial. Eu vim para Fortaleza em 87. Já estava aqui há um tempinho, eu estava vendo televisão, Jornal Nacional, e saiu uma manchete no jornal. Boxeador paraense leva um tiro no ouvido, uma brincadeira de roleta russa. Aí deu lá, Dalzígio Ribeiro, o cara com quem eu iniciei o boxe. O cara que virou um dos melhores amigos meus lá no Pará. Ele foi melhor peso galo amador, profissional. Acho que nos melhores atletas que o Ulisses Pereira, do boxe, teve durante a trajetória dele. Meu E Deus. aí começou a minha trajetória no boxe. Muito bom. E aí, Renato, quando você começou no boxe, quando você era só atleta, quando você era só aluno, como é que foi esse período, essa fase? Como era o treinamento da época? A tua rotina de treino, dedicação? Fala aí um pouquinho dessa fase aí do Renato Farias como atleta. Como eu disse, eu comecei lá em Belém, né? Eu fui levado para essa academiazinha de fundo de quintal, era um saco de areia só, pendurado numa trave, cimento no chão. O Pará é desse jeito. Não tem nada de melhor que de Fortaleza em termos de treino, não. Eu acho que Fortaleza tem mais estrutura, só que lá tem muito mais lutadores. Eu comecei a treinar lá, era uma luva, um saco de areia pesado pra caramba, pesava uns 100 quilos, era cheio de mancha de sangue, porque o pessoal nessa época não tinha bate-saco, era só atadura, e a atadura só existia atadura de farmácia. Então, quando a gente tinha uma, era mancha de sangue, de pingo de sangue, porque a mão sempre feria no começo, né? Então era só assim, essa maneira que a gente treinava. E a gente não tinha um professor, a gente tinha pessoas que davam toque. Era um grupo que se juntava, treinava 1, 2, 3 vezes por semana, quando era no sábado se juntava, vai tu com tu, tu com tu, tu com tu, e o pau comia, não tinha negócio desse não. E aí, assim que eu comecei a treinar o boxe. Fiz algumas lutas lá em Belém, mas a luta mesmo, comecei a lutar de verdade, foi mais aqui em Fortaleza. E aí foi. Renato, é curioso você falar que não tinha um professor, uma pessoa específica que orientava a turma. E não tinha uma confusão assim, tipo, alguém querer falar, porque tem muito lance de ego, né? Hoje em dia, a gente vê muito lance de ego. E na época não tinha alguém assim que falava, não consigo aceitar o que ele está passando, ou era tudo de boa, a galera aceitava com tranquilidade. Não. O lance era o seguinte, eu estava treinando, se eu tivesse algum tempo já de alguma experiência, aí eu vi um cara assim com quem eu me identificasse, aí eu começaria a ajudar ele. Assim, você tinha que ter um amigo que te passasse alguma coisa. Era um monte de gente treinando. Por incrível que pareça, era uma academia de fundo de quintal,
Mas de lá saiu campeão belenense, paraense, campeão brasileiro, quase um campeão do mundo. Saiu muito lutador bom dali daquele fundo de quintal ali, que até hoje é falado até no Brasil, como o Luiz Ferreira, por exemplo, que foi campeão brasileiro, sul-americano, latino-americano, campeão do mundo hispano e 13º melhor do mundo na época que ele estava treinando. Agora já está só ensinando. Caramba, que massa. E aí, como é que foi a tua vinda para cá, para Fortaleza? Como foi que você decidiu vir para cá, para o Ceará, e começar uma nova história, que, por sinal, é uma história de sucesso aqui em Fortaleza? Tá. Eu vim participar de um evento aqui em Fortaleza. Lutei. O evento foi muito bom. Eu olhei a cidade, uma cidade totalmente diferente da minha. Bem diferente. Lá, Pará, o clima é outro, chove toda hora. Aqui era muito quente, mas chovia também bastante. E eu tinha uma visão aqui do Ceará, que aqui todo mundo morria de sede, não tinha água. E eu cheguei que tinha muita era chuva. Eu digo, totalmente diferente. Lutei, depois fui cair na besteira de dar umas voltinhas na praia da Barra do Ceará. Aí eu olhei as ondas, de coisa bonita. Aí fui descer assim, já tava no fundo já. Aí a onda me deu uma porrada, pá, aí eu caí para um lado, aí a água desceu, me trouxe junto, pá. Aí eu disse, coisa legal, e pá, eu queria sair, não conseguia mais. Eu digo, muito legal esse negócio aí. Ia morrendo afogado. Mas quase mesmo, assim, eu acho que a onda me deu umas 8 pancadas, assim. Eu só acho que eu não fiquei na água mesmo, desacordado, porque eu era atleta, aguentei as pancadas lá, de tomar catoma ali, eu digo, pô, é muito massa. Aí no outro dia, fui de novo, no outro dia, fui de novo, aí no quarto dia, eu peguei o ônibus lá um ônibus, e fui, e errei, fui pra Praia do Futuro, eu digo, que praia é essa aqui, meu? Aí conheci a Praia do Futuro sem querer. Aí fiquei lá um tempo, aí eu peguei e pensei, rapaz, eu vou vou morar aqui nessa cidade, não vou mais embora daqui não. Aí eu estava no centro da cidade, pensei lá, eu vou esperar um ônibus aqui, o primeiro ônibus que chegar, eu vou entrar e vou pro final da linha dele, e lá eu vou ficar. Caramba, bicho! Aí o ônibus apareceu lá, e lá veio um ônibus assim, eu olhei, messejana, coisa assim. Aí entrei no ônibus e fui até no final da linha. Aí parou num terminalzinho aqui na Messejana. Desci, procurei casa para alugar. Tô até hoje. Pô, cara, que massa, bicho! Irado saber disso. Engraçado, porque a gente se conhece há 300 anos e eu não sabia dessa história aí, E tu né? sabe que eu não falo muito, né? É verdade. Renato é um cara muito calado, muito discreto, muito na dele. E, Renatão, aí você chegou aqui no melhor bairro da cidade, Messejana, e começou a tua história no boxe, começou sua história na, na musculação, na, na educação física também. Conta aí como foi que você começou treinando, lutando. Você fez algumas lutas quando você estava aqui em Fortaleza. E como foi que teve essa transição do atleta para o treinador, Renato Farias? O fato também de se dedicar aos estudos, porque a maioria da galera do mundo da luta, eu sei porque eu faço parte disso, a gente vê que o pessoal, hoje a cabeça já está mudando, mas há alguns anos atrás o pessoal não queria saber de estudar, só queria saber de pancadaria, de porrada, e hoje não, hoje o pessoal já está com uma visão mais diferente. Mas naquela época, você optou por estudar e ir atrás de conhecimento. Aí fala desse período aí entre Renato Farias, que começou a treinar e fez algumas lutas aqui, e de repente passou a ser, de repente, entre aspas, né? E com o tempo passou a ser treinador, um dos caras mais respeitados
no segmento do boxe, um dos ícones aqui do Ceará. Olhei aqui a entrada aqui de uma pessoa importante. Eu queria até falar uma coisa depois com ele aí, mas queria que todo mundo visse. O Nael Linares. Prato. Eu queria falar para ele uma coisa, mas eu queria falar para todo mundo ouvir aqui. Mas é uma coisa boa, não é coisa ruim não, viu? Coisa boa. A minha irmã, Valéria Farias, minha esposa, que também está aí. Pois é. Deixa eu ver que eu me perdi um pouquinho, né? Mas assim... Como foi o teu período de atleta aqui, as lutas que você fez, e a transição de atleta para treinador? Na época que eu estava aqui, eu não pensava em ser treinador, né, dar aula, não. Só treinar e lutar. Treinar e lutar, para mim, eu sentia prazer em estar dentro do ringue. Não dizia prazer em apanhar, não, mas lutar, para mim, era a melhor parte de tudo. Adorava. Não tinha professor, eu procurava amigos para me ajudar, né? Comprava livros e ia me... E, né, eu mesmo ia me ensinando lá. Teve uma vez que eu conheci uma pessoa aqui em Fortaleza, paulista, Clarice Santana. Eu conheci ele numa academia, que eu passei mais ou menos 3 a 4 anos sem ter muito contato com ninguém, assim, do boxe aqui no Ceará, porque eu não conhecia ninguém, não sabia nada, mas fiquei treinando, mesmo assim, para não perder o ritmo. E eu andando lá no Cristo Redentor no centro, encontrei uma academia de boxe lá, do finado Timoshenko. Entrei na academia, me matriculei, de noite eu fui treinar, fui dar minha ficha lá pro professor, perguntou se eu sabia treinar boxe, eu disse eu disse que sabia um pouquinho de boxe, e eu sabia pouco, não sabia muito mesmo não. Para mim eu não sabia muita coisa. Aí, grosseiramente, Luvei, vai lá pro saco, bater lá. Aí eu peguei, fui, aí bateu o gongo lá, comecei, pra cá, pei, pra lá, pra cá, para! Você, vem aqui. Tu tá pensando que tu tá onde? Tu tá pensando que aqui é uma academia de gente que não presta, de gente que covarde? Aqui não é. Se você tá pensando, pode ir embora agora. Aí eu fiquei assim. Mas o que foi? Você disse que não sabia boxe? Pra mim eu não sabia mesmo não, mas pro nível da academia lá, eu sabia bem mais do que o pessoal que tava lá. Então, Entendi. Não sabia o que falar, né? Então vai treinar. Aí comecei a treinar. Com um mês lá, ele me botou para lutar. Dentro da academia, no evento interno que teve. Aí o melhor aluno dele lá era um cara chamado Clay Batista. Né? Aí você vai lutar com o Paulista. Eu digo, tá certo. Aí num dia da noite da nossa luta lá, e veio o professor Sá. Todo mundo conhece, né? Nosso professorzão de jiu-jitsu, né? Que já foi, né? Ele estava lá assistindo, lá, bem pouquinha gente, uns repórteres, deu um bocado de gente, mais ou menos. Aí eu lutei com o Clay, deu empate, botaram mais 1 minuto para desempatar. Aí eu abri a caixa de ferramenta, aí deu certo, não. Aí bati um pouquinho no rapaz lá. Né? Aí comecei a treinar bastante e tal, aí teve um dia, rapaz, eu tenho que aprender mais, eu tenho que lutar mais, eu tenho que aprender mais. Eu era fascinado pelo boxe até hoje. Peguei uma sacola, acho que na época foi, acho que como se fosse hoje, R$ 50. Peguei uma passagem, fui para São Paulo. Vou andar em São Paulo, vou aprender boxe por lá. Sem nada. Aí fiquei no bairro de Santana. Fiquei sabendo que tinha academia boa, perguntava para todo mundo lá e dizia, rapaz, tem Ibirapuera. Aí fui bater na Avenida Paulista, peguei bem uns trem, peguei metrô, peguei tudo, bater lá longe pra caramba. Cheguei lá, entrei no centro de treinamento do Ibirapuera. Gente pra caramba lá, treinando, gente conhecida que eu vi pela televisão. Falei com o Messias Gomes, se eu não me engano, treinador.
Eu disse que era de Fortaleza, queria treinar, queria aprender um pouquinho. Eu disse, meu amigo, mas não é assim, aqui não funciona dessa maneira e tudo, mas eu vou deixar aqui, você já veio de lá para cá. Aí treinei, quando terminou, eu digo, olha só, amanhã tem treino de novo no mesmo horário, tá aqui dois vale transporte, teu lanche. Aí me deu lá um carioquinha e um suquinho. Aí só que eu não dava para voltar para Santana porque era muito longe. Aí eu peguei e fui para a Avenida Paulista, andei a pé nela, aí me deu fome e comprei lá um Jesus Te Chama, que era um suco, mas não era suco, era água, com um pão velho cheio de gordura. Aí era Jesus Te Chama o nome. Comi, fiquei por lá mesmo, outro dia eu estava lá, com fome, aí treinei, outro dia fui de novo. E você dormiu onde, Renato? Por lá mesmo. Sim, mas por lá onde? Avenida Paulista. Conheci a Avenida Paulista, lá tudo, dormi debaixo do MASP. Conheci o prédio da Jovem Pan, que só vivia aqui na rádio escutando, cheguei lá, fui conhecer. Tudo ia andando. Aí, desse jeito. Aí, fiquei sabendo que ia ter uma luta em Barueri, interior de São Paulo. Rapaz, eu vou ver essa luta. Eu não tinha dinheiro nenhum. Falei com um, falei com o outro lá e peguei carona. Fui bater em Barueri, sem conhecer nada. Aí consegui entrar no ginásio, assisti uma luta de Maurício Amaral e um argentino. Conheci um cara chamado Khaled Kuri, que eu nunca esqueci o nome desse cara. Um dos caras mais conhecidos, mais conceituado no boxe, depois de Newton Campos. Assisti a luta dele. Voltei de novo para Santana. Outro dia, consegui pegar carona. Fui bater no ABC Paulista, em Santo André. Onde treinava a seleção brasileira. Nunca esqueci o nome do professor lá, Luiz Carlos, que hoje saiu da seleção. Eu disse que era de Fortaleza, queria treinar boxe. Eu digo, Ceará, aqui é só o pessoal da seleção, tem que se classificar, tem que ser campeão brasileiro. Mas eu quero treinar isso aqui, mas rapaz, não pode. Ele pegou, me jogou lá. Aí é mesmo que ser um pinto no meio dos galos treinando, era desse jeito. Os caras tudo avançado, treinando na seleção, treinando para ir para as Olimpíadas, para campeonato mundial. No boxe só pode ir a seleção brasileira para participar desses eventos, né? Então é só eles que treinam integralmente só para isso. Eles treinam lá altamente avançado. Aí acabei ficando lá uma semana treinando com eles. Só não fiz sparring com ele porque ele não tinha condição. Nada de fazer sparring, mas treinamento. Até hoje eu faço aqui e me dá um resultado danado com o pessoal. Aí treinei com eles. Aí uma semana depois estava em Fortaleza. Muita coisa na cabeça para botar aqui. Aí comecei a treinar. Aí comecei a fazer umas lutinhas, fui para Paraíba, fui para Bahia, fui um bocado de canto lutar. Aí apareceu mais lutas, só que eu não tinha sparring, eu treinava sozinho com um saco dentro de casa, não tinha com quem fazer luva. Aí fui dar umas voltas aí tava andando lá, andando perto do Guatemi, andando numa rua lá, aí eu olhei lá, Muay Thai, não, na época não, era Thai Box. Thai Box. Eu digo, rapaz, alguma coisa tem que ver com boxe isso daqui. Eu vou lá e vou tentar ver o que eu faço aí com esse pessoal aí, para ver se eu consigo treinar, alguma coisa. Aí eu entrei, lá vi um cara forte, assim, grande. Lá no Cocó, né? Diga o que o senhor quer. Meu nome é Renato Farias, eu tenho uma luta marcada aí queria fazer uns treinos. Eu não tô querendo desafiar ninguém, não. Eu só queria treinar aqui. Sabe que tem alguém aí para me treinar? Ué, rapaz, não é? Aí ele pegou, tá bom, guarda aí, olha o ringue, guarda aí. Christian, Chaco Pitbull, guerreiro. É da Vilares Feitosa, tu imagina aí. Sim. É Vilares Feitosa. Aí eu peguei assim, né?
Primeiro eu chamei o Christian fazer sparring comigo. Eu conheci o Christian dessa maneira, para te ver só, meu amigo Christian. Conheci dessa maneira. Fez luva com ele, me bateu pra caramba, né? Porque eu não tava fazendo luva com ninguém. Aí saiu, peraí. Ele me chamou de novo. Thiago Pitbull, subiu. Tinha 14 anos nessa época. 14 anos. Thiaguinho. Me deu umas porradas, bati nele, bati nele também. Eu tava com muito preparo físico, mas só que a técnica tava bem lá embaixo. Uhum. Aí tirou, ele, peraí, botou o Guerreiro. Uma tripinha, o Guerreiro era só os ossos. Eu lembro demais do Guerreiro dessa época. Vou bater nesse cara pra descontar agora a porrada que eu levei daqueles dois caras ali. Meu amigo, o bicho era atrevido, só o osso, mas batia pra caramba, filha da mãe, né? Aí conheci o Evilásio, conheci o Guerreiro dessa maneira aí. Aí pronto. Aí depois fiquei treinando na Fighter Sport com ele. O Evilásio gostou de mim lá e fiquei mais ou menos 15 anos treinando e comecei a dar aula na Fighter Sport aqui em Fortaleza. Foi lá que comecei minha carreira como professor, devagarinho, porque eu não queria ser professor, mas eu Evilásio, não, dá umas aulinhas aqui, pelo menos para poder. Aí pronto, aí se iniciou. Poxa, que Né? massa. Já comecei a lutar naquela época. E aí foi. Que massa. Galera, quem tiver pergunta, pode deixar pergunta aí nessa caixinha de pergunta aí embaixo, onde tem um pontinho de interrogação, que aí aos poucos eu vou liberando as perguntas para o Renato responder. Renato, aí nessa época que você passou a dar aula lá na Fighter Sport, junto com o Evilásio, fala um pouco da diferença de você ser atleta e de repente você passa a ser treinador. Você se inspirou em alguém? Se inspirava em alguém para dar aula? Tinha alguém assim que te orientasse? Como é que era nessa época? Rapaz, eu fui jogado para ser professor, né? Fui jogado para ser lutador de MMA também na época. É uma coisa que eu gostava de treinar bastante, adorava e adoro até hoje, treinar MMA. Mas, no fundo, eu nunca gostei de lutar o MMA. Eu não tenho sangue de matador como os lutadores de MMA. Né? Aquela coisa de muito sangue. O boxe eu adoro, luto com todo prazer, eu gosto muito, mas no caso do MMA, assisto, gosto de treinar, mas de lutar, mas lutei pelo dinheiro, pela oportunidade de viajar. A minha primeira luta que eu fiz no MMA, por exemplo, foi no Rio Grande do Norte, no evento do Amaury Bittet, um evento grande. Jogaram, entrei de cabeça lá, não sabia nem que era chão. Amaury Bittet era Brasília Top Team na época, né? Na época, a equipe dele, mas ele tinha um evento que era famoso aqui no Brasil na época, que eu não me lembro o nome. Aí o Evilásio mandou eu e mandou o Barruada lutar no evento lá. O Barruada fez a luta principal do evento. Sei que lutei com um cara lá que também estava ganhando todo mundo lá. Eu não sabia nada de chão, só boxe. Nada. Se ela dissesse, dá um mata-leão, eu não sei nem o que é isso. Sei que quando eu entrei no ringue para lutar com o cara, né, naquele jeito lá, lotado o evento, cara fortão pra caramba, muito, muito forte, tava ganhando todo mundo lá, e não sabia que lutar com ele. Com 2 minutinhos de luta, o cara tava já nas minhas costas, eu em pé, com o mata-leão encaixado. Eu digo, rapaz, eu não vim lá de Belém, passar por Fortaleza e chegar aqui para apanhar desse jeito, não. Fiquei só pensando assim. Olhei assim, olhei o ringue, olhei a corda assim, rapaz, ele tá nas minhas costas, querendo me finalizar, eu digo, vou me jogar aqui, ele vai quando chegar lá embaixo, vai me soltar, porque não vai bater a cabeça, tá com a mão presa na minha... Aí foi direto, quando passamos nas cordas, que a gente foi cair lá embaixo, ele me soltou. Aí eu digo, agora assim, vou brigar de novo, agora não me chama esse cara me agarrar, não. Aí lutei, foi peia pra cá, peia pra ali, muito soco, consegui ficar em pé por um bocado de tempo, mas como o cara era faixa preta uma equipe conhecida do Rio Grande do Norte, diz aí que você conhece mais dessa área, da Kimura, diga lá do professor, da Kimura, Jair? Isso, Jair, exatamente. Jair, exatamente, até hoje está lá ainda. Aí acabei perdendo, nem lembro como foi que eu perdi essa luta para aquele cara.
Sei que era uma final, quem ganhasse da luta ia lutar com o Guerreiro nessa época. Digo, pô, mas se eu ganhasse, eu ia lutar com o Guerreiro, pô. Não ia dar certo. Aí eu perdi pro cara. Aí passou, a gente veio embora, né? Numa época depois, o Guerreiro voltou para lutar com esse cara e ganhou dele. Não foi fácil. Muita. Esse cara, fiquei sabendo depois que ele entrou em depressão. Aí parece que chegou a se suicidar, se eu não me engano. Caramba. Esse lutador lá da Kimura. Essa foi uma das lutas que eu fiz de MMA, né? E no caso do boxe aí, realmente. Opa, deu uma travadinha. Eu contabilizei algumas aí, né? Algumas lutas, aí quando eu parei, estava acho que em 60 mais ou menos. Aí no dia MMA, acho que eu fiz 4 lutas, Thai, eu fiz umas 2 ou 3 lutas de Thai, né? Lutei Karatê também, fiz alguma luta de Karatê, de Kyokushin, fiz luta de Karatê de Shotokan, mas nessas outras modalidades aí eu entrei mais para questão de aprender exercícios, fazer amizade com o pessoal, com os mestres, né? Com o seu mestre, Leo Mesquita, né? E tive primeiro contato com Karatê lá numa academia chamada Academia Estrela, lá na Messejana, aqui na Messejana, onde conheci um cara chamado Gilson Rodrigues, não sei se você conhece. Cara, esse período que você lutou, você era atleta, foi na época que você lutava o MMA, ainda era nas regras do Vale Tudo, antiga regra? Era, né? Era, sem luva. Não tinha luva. Era no osso da mão mesmo. Era o Vale Tudo mesmo, né? Era o Vale Tudo. Não tinha esse negócio da luvinha, não. E valia soco, tapa, cotovelada, soco no saco, puxão de cabelo, valia tudo. Deixa eu... Tem umas perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui. Galera, quando for deixar as perguntas, deixa nessa caixinha, porque fica mais fácil de encontrar, tá? Porque vai subindo. A Ju, acho que é Ju Farias, fala um pouco sobre a importância do esporte na educação pública. Posso responder? Pode. Tô vendo aí o nome também da Samara Rose, é uma aluna minha do boxe aí, guerreira. Ju, deve ser a Juliana Farias, que deve estar aí. Aqui tem Ju _Farias. Pode ser a Juliana Farias, não sei, né? Se é ela. Uhum. Rapaz, o esporte em qualquer modalidade, seja ela futebol ou qualquer uma, ele faz bem em todos os aspectos para o ser humano. Mas eu vou falar da nossa, que é a parte de luta, principalmente as lutas orientais, por exemplo, que são judô, karatê, que são lutas, modalidades esportivas que são altamente disciplinadas e disciplinam demais o cidadão, né? Seria muito bom se um dia a gente conseguisse colocar os esportes de luta como disciplina obrigatória nos colégios. Que um dia acontecer isso, nunca mais, eu digo nunca mais mesmo com toda certeza, ia acabar com esse negócio de professor estar apanhando de aluno, do aluno estar desrespeitando o professor dentro da sala de aula. Eu não entendo o porquê disso. O que foi que fez acontecer de chegar a esse ponto? A gente vê aí professor apanhando de aluno dentro da sala de aula, mas se você for dentro de uma academia de luta, entrar num tatame e ficar observando, você pode ver qualquer professor, por menor que ele seja, por mais velho que ele seja, por mais raquítico que ele for, que ele pode estar velhinho, já com 80 anos, como tinha o Wally Gracie, 90, que era bem magrinho já. Quanto mais velho, mais respeitado ele é. Ninguém entra dentro do tatame sem cumprimentar o mestre, sem cumprimentar os companheiros, cumprimentar a área onde ele treina.
Por que na sala de aula não é assim, onde você adquire informação? Lá só é um lugar de informação, né? Então, se lá informa, então nós da luta vamos educar, vamos dar educação, vamos formar o cidadão. Como é o cidadão? É mostrando de natureza. Na prática, como é que a gente tem que ser na vida. Respeitar, né? Ser um cara honesto, digno, de saber que o outro pode ser mais, se for mais fraco que você tem que ajudar, dar a mão, ensinar. Todas as artes ensinam isso. De uma forma ou de outra, elas ensinam isso. Mas o dia que colocar em um colégio vai acabar com isso. Eu já passei por algumas experiências de alunos vir para cima de mim, não no esporte de luta. Quando eu trabalhei num local aí do estado, que tinha aula do Enem, e vinha aquela multidão de alunos ficar lá esperando a, a aula treino, né? E eu, como um professor de educador, mas provisionado, eu sou provisionado, estava lá supervisionando a área do local onde eles estavam, que era no CFO. Os caras não tinham respeito nenhum, achavam que eu era um educador normal, né? Que eu dizia, não pode ficar aí, não pode ficar em cima daqui, não pode quebrar. E o cara vinha para cima de mim, cara de 15 anos, que dava 3 de mim. Só que eu dizia, meu amigo, se você vier fazer alguma coisa comigo, eu te garanto que eu não vou ficar parado, eu vou lhe mobilizar e vou botar você lá na guarita ali esperando alguém me buscar. Aí ele falava assim mais leve comigo. Só que uma vez eu fui falar isso para a diretora lá do Enem, lá, ela achou absurdo eu ter falado isso com um aluno, que não podia me dirigir dessa maneira nunca. Eu digo, como é que eu ia agir então? Ele vinha para cima de mim, empurrar, e eu ia ficar caído no chão, e ficar olhando para ele, chorar. Era assim que eu tinha que ficar. Aí ela pegou, levou isso à coordenação da secretaria, mas eles acataram lá, me chamaram e me disseram, nada, você fez a coisa certa, é isso aí mesmo. Não é para ficar baixando aí para esses caras, não. Né? Aí voltando um pouquinho lá a pergunta, o esporte, ele auxilia na educação, na formação, ele é terapêutico, peguei muitos alunos com princípio ou com uma depressão já adquirida, gente que vem com patologias, a gente tendo como absorver e tendo ferramentas para isso, a gente pode mudar a vida de muita gente. Trabalho no projeto esportivo de boxe Palpina, no momento dou aula mais ou menos para 120 meninos, garotos e garotas no boxe, mas já passaram por lá durante esses 15 anos de trabalho que a gente está no projeto. Acho que, eu não tenho ideia, assim, eu comecei a contar de um ano para cá, né, que já passaram, de um ano para cá, acho que uns 1000 garotos por lá. Comecei a registrar isso. Mas a transformação é gigantesca. No lugar onde eu dou aula, é um lugar aberto, que não tem coberta, tem as paredes do colégio, tem a parede das casas, nenhum lugar é pinchado, né? Existe um respeito. Eu moro num bairro onde tem muito menino que treinaram comigo desde pequeno, e é transformador o esporte na vida das pessoas, né? Se não fosse o esporte, eu não teria conhecido Irineu Mesquita, Gilson Rodrigues, Irineu, Graça Feitosa, Thiago Pitbull, não teria conhecido a minha esposa. Então, ele é transformador na vida de qualquer pessoa, desde que saiba usar ele para o benefício. Muita gente condena o esporte, especialmente os esportes de luta, que diz que o esporte de luta incita a violência, mas é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Todo mundo tem um pouco de violento dentro de si. Se você não botar isso para fora de um modo seguro, consciente, o dia que você precisar e querer usar esse lado violento teu, você vai usar de uma maneira sem saber, né? Porque você tem um excesso de vários hormônios no corpo, na cabeça, que na hora você pode surtar e fazer muita besteira que você depois pode se arrepender. Mas nós, como professores de lutas, a gente leva geralmente os atletas ao extremo do estresse. E nós preparamos ele para enfrentar situações de extremo estresse. Então, que significa o quê? Que quando ele precisar lidar com alguma situação onde ele se aborreça e
entre em excesso de algum sentimento, ele vai saber usar, porque ele trabalhou com a gente dentro do ringue, dentro do octagon, dentro do tatame, né? E eu digo para os meus alunos e digo para os pais dos meus alunos que a violência a gente trabalha, né? E a agressividade, mas meu filho vai ficar agressivo. Ele tem que ser agressivo o tempo todo na vida dele, senão ele não vive, né? Nós que trabalhamos, que botamos o pão, o leite no prato da comida de nossos filhos, temos que trabalhar. E é difícil a gente se levantar, às vezes, na segunda-feira, num dia chovendo, pegar um ônibus e trabalhar. Se você não for agressivo com você mesmo, bater no peito e dizer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entrar nesse ringue, eu tenho que ficar aqui em pé para estudar. Se você não trabalhar a tua agressividade de um modo que você use ele o lado positivo, você não vai fazer nada. Então, agressivo você tem que ser sempre, mas tem que saber usar. Qualquer pessoa é agressiva, senão você não vive. Ok, Gilson? Perfeito, perfeito, professor Renato. Muito bom mesmo. Infelizmente, esse fato que você narrou, que é conhecido de todos, o fato de alunos de escolas públicas partirem para agressão física contra os professores, infelizmente isso aí é fruto aí de 16 anos de aparelhamento político, ideológico que deu no que deu, né? E acaba nós, como professores, como educadores, a gente tendo que mostrar que é para eles que não é dessa forma, né? E é uma coisa que espero que mude, mesmo que leve mais 16 ou 30 anos, ou 32, para que isso mude. A gente só tem que continuar fazendo nosso trabalho e orientando e desfazendo essas coisas que tem, infelizmente, por aí. Parabéns pela sua postura. Renato, com relação aos atletas, você teve muitos atletas de nome, né? Atletas de alto nível. Tinha aquele grande campeão lá, o Buiú, né? Se eu não me engano, passou por você também o Madeirada, aquela menina lá, a Regina, né? Esses são os que eu estou lembrando assim no momento. Que fim levou essa galera, Renato? Eu acho que o Buiu que você fala deve ser o Frank Max, né? O Baú. Baú! É isso? No Buiú. É, o Baú. Buiu. Desculpa. Exatamente ele mesmo. O Baú não fica com raiva quando a gente fala essas coisas. Acho que em termos de trajetórias, assim, eu tive vários mesmo. Mas a minha maior conquista de atletas foi aquele que eu consegui tirar de um mundo obscuro, que sem perspectiva nenhuma de virar um cidadão, de ser um cara totalmente que contribuísse para a sociedade de alguma coisa, né? Nós que trabalhamos com os atletas, a gente sempre tem que pensar, vou fazer desse cara um atleta, mas se eu não conseguir, ele vai ser o quê? Então a gente tem sempre que trabalhar o que ele pode ser e o que ele pode não ser também, para quando ele sair daqui, ele dizer, professor, muito obrigado, hoje eu sou isso, aquilo, outro, graças a você. Não foi só ser um atleta, né? Tem um atleta aí que hoje é missionário, tem um atleta aí que é formado em educação física, tem sua família, tem seu carrão, que passou pelo meu projeto. Tenho, no meu caso, o Frank Max Baú também, né? Que não só mudou como pessoa, mudou na cabeça do rapaz. Hoje ele tem atitudes que era bem assim, diferente do que ele tinha um tempo atrás. É mais visionário nas coisas, tem outro tipo de trabalho, outro tipo de amigos, né? Se afasta de certo tipo de pessoas, né? Não é que ele se afasta de certo tipo de pessoas, porque as pessoas ruins que estão do nosso lado, elas servem para muita coisa, principalmente para nós evoluir.
Só que a gente tem que tomar de exemplos de atitude de pessoas boas. A gente pode estar com todo mundo, mas os exemplos têm que ser seguidos de pessoas boas, não de pessoas ruins. E no caso assim, a Regina hoje mora em Madalena de novo, né? Tá querendo voltar a lutar. Digamos que eu não tenho assim de nome quantos atletas passou pela minha mão nessa parte. O Thiago Pitbull treinou comigo na época, muito tempo boxe, que tu hoje você tá no UFC ainda. Cleison Timbal, também treinou muito tempo comigo, mas ele não era frisar aqui que ele não era os meus alunos, né? Como eu trabalhava na Fighter Sport, eu puxava o treino dele, o professor oficial dele era o professor Mestre Vilazzi. Ele não eram meus atletas, mas tive o prazer de contribuir para o treinamento deles, né? Mas voltando um pouquinho, a gente que trabalha nessa parte aí, a gente tem sempre que pensar nisso, se preparar antes. Atleta meu que quer dar aula, e de vez em quando pergunta, posso dar aula aqui, posso dar aula ali? E eu sou muito franco na hora, rapaz, você não deve fazer isso agora. Tem que ver qual é o teu objetivo, vamos sentar aqui, vamos pro caderno. Então, quer ser atleta, quer ser lutador, não mistura uma coisa. As duas coisas juntas é muito difícil, ser atleta e ser professor. Então, aproveite tua fase de atleta, aprenda bastante, mas isso não significa que você vai ser um grande professor. Enquanto você vai lutando, vai se preparando. Se der para fazer uma faculdade, faça. Se não der, vai estudando de todas as formas, procurando meios e formas, maneiras de aprender, de conseguir ferramentas para poder dar aula, né? Eu olho muito, gosto muito de aprender com as coisas que eu vejo, por exemplo. Eu admiro muito a formação do pessoal que pratica um karatê, por exemplo. O cara que, para dar aula de karatê, tem que ser formado em educação, tem que ser formado, tem que ser preta. Assim como no judô, no jiu-jitsu também, né? Mas eu vejo que no karatê o pessoal tem que ter curso daquilo, tem que ter curso disso, né? De primeiros socorros. Isso é tão importante, mas tão importante na vida de quem quer ensinar, que o cara não tem ideia de ter essas formações assim, né? Quando eu comecei a dizer, agora eu acho que eu vou começar a ensinar mesmo, vou começar a me preparar aqui. Aí comecei a fazer cursinho aqui, cursinho ali. Não fiz a faculdade, mas consegui tirar minha carteira do CREF, né? E aí, então vou fazer curso, não tem jeito. E fiz curso de fisiologia, curso de anatomia, curso de primeiros socorros, curso de inteligência emocional, ler livros, principalmente ler livros da nossa área, né? Que não é só você pegar um livro de Kung Fu, olhar os golpes, o negócio do professor. É ler biografia mesmo das pessoas que podem estar perto de você, ver vídeos, né? Quanto mais você se desbruça em cima de um livro, de vídeos, quanto mais você aprende, você percebe depois rapidinho que teu salário aumenta. E muito. Eu li vários livros que me impactaram bastante. Mas um que eu não esqueço foi de um livro chamado George Foreman, sem nunca ter jogado a toalha. Que é esse aqui, ó. Aí eu li e pensei que eu ia ver luta nesse livro, né? Aprender a lutar. Para quem não acredita que eu treinei karatê, ó. Não sei se vocês conhecem esse cara aqui, ó. O Renato Faria. Esse cara baixinho aqui, da Austrália, Renato Farias, Holanda, o outro é o Sérgio. Me metia no meio desses caras, vou treinar com esses carinha aqui, levar uma porrada, chute que nem presta. Só faixa preta, casca grossa aí, ó. Tinha um baixinho o menor ali, esse baixinho aí eu não sei quem é, não. Esse baixinho era o pior de todos. De todos. Ai, Maria, me batia que nem presta. Mas aprendi bastante. Nesse livro aqui, eu aprendi muita coisa. Esse cara aqui, para quem não conhece o George Foreman, né? Na época dele, na década de 80, 70, foi um dos maiores lutadores da história do boxe. Não
não era um cara boa praça, era muito mal, muito ruim mesmo, em todos os sentidos. Teve história que chegou até matar uma pessoa dentro do ringue, de tanta força que ele tinha nos braços. Muita. Né? Ele, para mim, depois de Muhammad Ali, ele fez a chamada luta do século, né, com o Muhammad Ali, numa luta, logo depois que Muhammad Ali saiu da prisão, foi reconquistar o título mundial dele e foi lutar num ginásio de futebol com 100 mil pessoas na época, com o George Foreman. George Foreman perdeu essa luta para ele, perdeu o título mundial, ficou tão triste e caiu em depressão depois, tentou suicídio, abandonou o boxe totalmente e começou a ler a palavra de Deus nessa época. Aí virou evangélico, montou a própria igreja dele, montou CT de lutas, porque ele vivia tirar essa vida, mas para tirar meninos das ruas, fazer com que pessoas tivessem um outro caminho, né, de sair da delinquência para serem homens de verdade na sociedade. Só que ele era muito rico nessa época, George Foreman, muito rico. E ele, a fonte que ele tinha, ele ia gastando na igreja, gastou, e não tinha mais onde tirar dinheiro na época aqui, depois de muito tempo. Os amigos que ele tinha próximo a ele perguntaram para ele: George, por que você não volta a lutar? Ele dizia: como é que eu vou lutar sendo um pastor? Ele já era pastor nessa época da igreja dele. Eu não posso fazer isso. Eu sou um pastor, sou um homem de Deus. George, mas não é assim. Você pode lutar. E ele: não. Passou um tempo, a igreja caiu e ia fechar o CT onde treinava os meninos. Ele disse: vai voltar a lutar de novo. 20 anos depois, ele começou a calçar as luvas de novo e foi treinar. Com 20 anos depois da luta dele, de voltar, ele ganhou algumas lutas e teve direito de lutar o título mundial novamente com 44 ou 47 anos, não me recordo. Eu estava em São Paulo nessa época, eu vi essa luta, assisti essa luta lá, como ele lutou com um homem, uma pessoa que depois eu vou lembrar o nome dele. E ele ganhou o título mundial de novo. Aí ficou um dos homens mais velhos a treinar bola, a ser campeão mundial. Só que ele era um outro homem totalmente transformado, uma outra pessoa. Ele lutava em Las Vegas, aí ele tinha um culto na igreja dele no outro dia de manhã. Ele lutava sábado de madrugada, domingo de manhã tinha culto. Ele saía de cima do ringue, pegava o avião, já terminava lá na hora, chegava na hora do culto, botava um óculos escuro e ia pregar. Uma vez uma criança chegou com ele e perguntou: por que você está de óculos? Aí olhou para um lado, olhou para o outro, tirou o óculos e mostrou assim para o menino. Aí ele fez assim com o menino também fez assim para ele. Big George Foreman. Né? Muito top. O livro dele é transformador. Existe algumas fotos dele sentado, lendo, estudando a Bíblia do lado do Muhammad Ali. Linda essa foto. E existe uma passagem nesse livro também aqui, que ele pega e diz que para ele ser feliz, realmente, se jogar mesmo na vida da palavra de Cristo, ele diz que ele tinha que fazer as pazes com todos os inimigos deles. Ele não tinha amigos, só tinha inimigos na época. Aí ele começou a falar com um, falar com outro, ligar. O pessoal batia o telefone na cara dele, dizendo que ele estava louco. E ele disse que não ia desistir, não ia desistir. Ele disse que chegou a fazer as pazes com todo mundo. Não chegou a fazer as pazes pessoalmente, mas ele falava com a pessoa espiritualmente. E dizia que queria perdão, que era outra pessoa. E quando eu li essa parte também, eu digo: eu vou fazer a mesma coisa. Hoje eu não tenho mágoa de ninguém que me fez mal. Mas tem pessoas que até hoje tem uma raiva de mim, alguma coisa que eu falei sem querer, né? Mas não foi intencional. Então isso me fez muito bem. Esse livro aqui é sensacional.
É por isso que eu estou falando esse livro aqui, porque uma vez eu fui para um evento, no Conjunto Ceará, um atleta meu, deixa eu passar o carro aqui, um atleta meu lutou com um aluno de um professor lá, e meu atleta foi nocauteado nesse dia. Eu não conhecia muito esse meu aluno, não. Ele chegou aqui, lutou, passei para treinar, era bonzinho e tudo, aí apareceu a luta, eu levei ele para lutar. Lá ele foi nocauteado por um atleta aí. Só que ele foi nocauteado muito feio, caiu desacordado no chão, totalmente parado, sem dar reação de nada. O atleta não fez isso, mas os técnicos deles, que foram dois, ficaram levantando o braço, né, festejando a vitória. E eu peguei essas duas pessoas e empurrei, disse para eles que não tinha vergonha na cara de fazer isso. Eu não estou dizendo que eles estavam errados, não, estavam certos em fazer isso. Se eles estavam errados, lá, mas também foi errado da minha parte ter empurrado eles, né? Eles quase que chamado para briga, assim, tanta raiva que eu tava, não vi tanta raiva como eu tava nesse dia, de ver aquela cena dos caras se gloriando e um cara no chão praticamente morto. E hoje eu queria, assim, se esse cara estiver vendo, se ele não tiver, alguém vai falar para ele depois, eu queria pedir desculpa para ele, que foi o Nael e o Christian. Eles não revidaram, não sei por que não revidaram, porque eu dei um empurrão como se quisesse brigar mesmo, né? E sempre eu tinha isso comigo, para onde é que eu estiver, pessoalmente mesmo, com aquele tempinho, se tiver só com ele, eu vou pedir desculpa, mas como está demorando muito, meu amigo Christian, meu amigo Nael, eu queria pedir desculpa daquelas, não sei se vocês se lembram, mas aquele empurrão lá, até hoje fica me coçando aqui, viu? Me desculpe mesmo, de coração mesmo, daquele empurrão lá. Eu gosto do trabalho de vocês, admiro, sei que muitos atletas que foram feitos por vocês representam muito para as lutas no esporte do Ceará, tá? E desse jeito. Mil desculpas, beleza? Cara, Renato, muito bom esse seu depoimento. Queria mandar um abraço aí ao Ronaldo Martins, que entrou aí, falando aí que eu tô parecendo o George Foreman. Ô, Ronaldo. Mas, enfim, e que bela atitude essa sua, Renato. Bela atitude essa de pedir perdão, pedir desculpa, porque o perdão, ele é libertador. Quando a gente pede perdão, a gente se liberta mais do que a pessoa que você está pedindo perdão, né? Entendeu? Então, uma bela atitude, parabéns, certo? E eles, se estão aqui na live, eles entraram, não sei se ainda estão, mas, de qualquer forma, a live fica gravada no meu Instagram, eu deixo lá, e com certeza eles irão ver esse pedido de desculpa. Parabéns. Renato, querido, nós estamos agora com 1 minuto para a live cair, certo? E eu queria que você fizesse as considerações finais, tá? De antemão, muito obrigado pela atenção dispensada. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a gente. Pessoal, só queria dizer obrigado de estar aqui falando com vocês. Se não fosse o esporte de luta, não fosse o boxe, se não fosse todo o esporte em geral, eu não estaria falando com vocês aqui hoje. Eu não estaria aqui de jeito nenhum. Dizem que o boxe, ele deixa o cara doido, tenta levar porrada na cabeça, né? Comigo foi diferente. Levei tanta porrada na cabeça e fiquei totalmente bem melhor na minha vida. Tem muito mais coisa boas depois do que antes. Conheci pessoas sensacionais como o nosso querido Ronaldo Martins, né? Que é um homem que eu sigo, admiro, né? E sou mesmo admirador do trabalho dele, gigantesco mesmo. Gilson Rodrigues, Irineu Mesquita, Nael, o Christian, todos os professores, professor Evilásio Feitosa.